O Via Justiça de hoje é sobre o trabalho da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nossos convidados, o desembargador Wagner Wilson Ferreira, superintendente da coordenadoria, e a psicóloga judicial Rosilene Miranda. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça Mineiro está lançando o livro Conte Sua História, sobre a vida de crianças e adolescentes institucionalizados em Minas Gerais. Pergunto ao senhor desembargador como surgiu a ideia da edição, qual é o objetivo do livro, quantos depoimentos e como que foi a seleção deles. Na verdade, nós tivemos uma ideia de coletar e colocar num livro as histórias contadas por adultos hoje que passaram a infância e a juventude em instituições de abrigo. Nós fizemos um edital sugerindo que as pessoas se inscrevessem. Esse edital circulou no site do Tribunal de Justiça e todas aquelas pessoas que se inscreveram através do site tiveram seus relatos contados e colocados no livro. E além disso, nós ainda fizemos selecionamos quatro depoimentos de pessoas que vivem no sistema das 104 pessoas que tiveram uma passagem por abrigo na infância, que foram selecionadas e que estão presas no sistema prisional da região metropolitana de Belo Horizonte. Um livro, o objetivo do livro é exatamente dar a oportunidade para que essas pessoas tivessem essa oportunidade de contar as suas experiências vividas nas instituições de abrigo e para que a gente consiga sensibilizar os magistrados, os servidores e as pessoas que trabalham com o direito da infância e da adolescência para que tenham a atenção chamada para que a institucionalização de uma criança deve ser excepcional e provisória, privilegiando principalmente o convívio familiar e comunitário. Doutora Rosilene, afirma-se que o livro provoca incômodos e seus textos inquietam. Como isso se dá? Na realidade, o próprio fato, né, do protagonista, quem viveu a história está relatando, isso já é um grande incômodo. E por mais que muitas dessas histórias as pessoas relatem fases de sucesso, fases de afeto, momentos felizes que passaram na instituição, claro que uma leitura cuidadosa, a gente percebe a solidão, o abandono, a falta de esperança se instalando lentamente, que são todos esses adultos, não foram adotados, então eles cresceram em instituição de acolhimento. Então, assim, é aquele dia a dia de espera, quem sabe alguma família presta atenção em mim, quem sabe alguma família me leva para casa. Então, assim, os relatos são de dores e é uma história real. Então, eu acho que por isso que é uma leitura muitas vezes difícil, quando a gente tem a sensibilidade de perceber o que não está dito aí. E mais ainda, né, nós fizemos esse edital, nós entramos em contato com órgãos públicos e, na realidade, apenas 23 pessoas se apresentaram para falar. As outras, provavelmente, ainda não estão preparadas para falar de um passado que já tem 10 ou 15 anos. Desembargador, a realidade vivida por crianças e adolescentes em abrigos institucionais, como que o senhor define? A doutora Rosilene falou um pouco sobre essa realidade, mas o senhor, o que tem a dizer sobre ela? Na verdade, a vida da criança na instituição, ela não consegue definir bem o que é o abandono, né? É uma vida, ela tem que se adaptar rapidamente a um novo tipo de vida, onde há um cuidado não específico, limita a sua liberdade, limita o seu autodesenvolvimento, ela não tem aquele cuidado necessário para o seu regular desenvolvimento. Quer dizer, o abrigo é talvez necessário num determinado momento, mas ele tem que ser provisório e o mais rápido possível a passagem da criança por essas instituições, porque é difícil a vida nos abrigos. Doutora Rosilene, qual seria o maior problema da institucionalização destas crianças e adolescentes?
Na realidade, a institucionalização, quando ela acontece, na maior parte dos casos, ela é realmente necessária, como o desembargador deixou claro, né? Se a criança está sofrendo violência na família, se ela não tem os seus direitos preservados na família, essa institucionalização tem que acontecer. O que eu acho que seria necessário para evitar seriam programas e políticas públicas de promoção da família. É importante demais que essa família receba o suporte necessário para manter suas crianças. Então, isso é importante. O outro ponto é políticas públicas também e programas que atendam a essas crianças em instituições de acolhimento, que existem, mas não são ainda em quantidade suficiente para contemplar todas essas crianças. E tirar mesmo a invisibilidade dessas crianças, que foi essa iniciativa proposta pela Coordenadoria da Infância e pelo desembargador Wagner. O que eu acho é que o abandono abandona, não é verdade? A gente verifica que a maior parte das crianças que são abandonadas vem de famílias que estão abandonadas pelo poder público, exatamente pela falta de políticas, de atuação do Estado para promover a família e para que a família possa manter no seu convívio os filhos que vêm dessas uniões. Né? Quantas instituições assim existem em Minas? Quantos estão nela hoje? São 417 instituições em todo o estado de Minas Gerais. Nós temos 52 aqui em Belo Horizonte, 87 famílias acolhedoras e são 4.251, até ontem, 4.251 crianças e adolescentes que vivem nessas instituições de abrigo. A doutora Rosilene, psicóloga judicial, é doutora em saúde da criança, não é isso? Isso. Doutora Rosilene. Então, fale para a gente como que a ausência de um lar e de convívio social afetam esses menores. Na realidade, esse cuidado compartilhado, né, assim, a criança, ela quando está numa instituição de acolhimento, por melhores que sejam, e existem vários programas, e as instituições hoje, elas têm uma orientação, inclusive da Vara Civil da Infância, da Coordenadoria da Infância, nessas instituições, as crianças, elas têm um cuidado compartilhado. Existe uma ausência de figuras de referência que sejam mais fixas. Então, existe um rodízio no cuidado com essas crianças. E, como todo mundo sabe, os cuidados infantis, os cuidados maternos, não se prestam ao rodízio. Então, é muito difícil para essa criança começar a formação de laços, de vínculos, porque tudo é muito efêmero, né? Os funcionários que cuidam, eles estão de passagem, eles mudam de emprego, as crianças mudam, as crianças vão sendo adotadas, quer dizer, é um ambiente que vive uma turbulência que é muito complicado para a criança se situar. E mais ainda, pelos relatos do livro, a gente percebe, né? Um dos entrevistados fala o seguinte: sabe o que é estar numa ilha deserta esperando resgate e as pessoas vão sendo resgatadas e a gente vai ficando para trás? Então, esse sentimento de não pertencimento, de não se pertencer a ninguém, a nenhum grupo, isso é claro que tem um custo altíssimo do ponto de vista psicológico. Desembargador, a doutora Rosilene chegou a dizer numa resposta anterior que era preciso fortalecimento da família, né? Mas aí eu coloco para o senhor, no caso, por exemplo, de mães e pais que são drogados, como fazer esse fortalecimento? Pois é, o primeiro trabalho é exatamente de amparar esse pai e essa mãe que são drogados, que tem um problema de saúde, que é o vício com a droga, para verificar se há possibilidade de recuperação dessa família, desse pai e dessa mãe, para que essa criança possa ser criada e educada por esses pais. Falta esse tipo de trabalho. Eu acho que existe, mas não com a força que precisa de ter para poder retirar esses pais do vício e para que eles possam receber e criar seus filhos. Né, na impossibilidade disso ocorrer, como a gente tem sempre o interesse superior da criança, essa criança tem que ser colocada num abrigo provisoriamente até que a gente consiga colocá-la em família substituta, porque a criança precisa da família para ser criada e educada e se tornar um adulto útil e produtivo. A senhora tem estatística de crianças, filhas de pais drogados? Na realidade, de acordo com as estatísticas do setor de orientação e fiscalização às entidades, lá da Vara Civil, 93% das crianças, dos bebês entregues nas maternidades para a Vara Civil, em 2014, 93% eram filhos de usuários de crack. E certamente devem ter e 70% reflexos de doenças, hoje, né? 70% desses bebês hoje não são saudáveis, com problemas sérios de microcefalia, baixo peso, pouco desenvolvimento, crises de abstinência. Vê Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes. O
O Via Justiça e o trabalho da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que está lançando o livro Conte Sua História, sobre a vida de crianças e adolescentes institucionalizados em Minas Gerais. Participam do programa o desembargador Wagner Wilson Ferreira, superintendente da Coordenadoria, e a psicóloga judicial Rosilene Miranda. Desembargador, qual é a dimensão da violência contra crianças e adolescentes em Minas Gerais hoje? Quais são os principais tipos de violência sofridos por eles? Bom, na verdade, nós temos, como em todo o Brasil, e exatamente em função da falta de políticas próprias que atuem na prevenção, a violência atinge essa faixa etária de uma forma absurda. Segundo a Unicef, porque o pessoal, quando discute a redução da menoridade penal e só vê os delitos que são praticados, os atos infracionais que são praticados pelos adolescentes contra a sociedade, se esquece de que esses adolescentes hoje são vítimas ou são punidos com a pena capital. Nós temos o dado da Unicef que 22 crianças e adolescentes morrem no Brasil por dia vítimas da violência. E isso, evidentemente, demonstra que realmente nós estamos muito atrasados com as políticas de atendimento ou com o olhar para os direitos dessas crianças e adolescentes. Então, a situação continua muito grave. Doutora Rosilene, como que é a atuação psicossocial da Justiça Mineira na questão do menor? Como é resolvido pela Justiça o abandono afetivo dessas crianças? Na realidade, quando existe uma denúncia de maus tratos, ou de que a criança está tendo seus direitos violados, quando o processo é feito, um processo judicial a respeito dessa criança, vão ser feitos estudos psicossociais sobre as melhores possibilidades de inclusão dessa criança ou desse adolescente ou desse grupo familiar nos programas porventura existentes na cidade, que são insuficientes, como eu disse, nem sempre essa promoção da família ela atua no momento oportuno e que consegue realmente contemplar todas as famílias, e esse estudo é nesse sentido, de identificar qual é a necessidade imediata naquele momento, no caso de crianças e adolescentes. Mas é importante ressaltar que o Poder Judiciário está na extremidade final de toda uma rede de proteção. Então, assim, muitas vezes a criança passa por várias instituições da rede, do sistema de garantia de direitos. Então, quando ele chega no Poder Judiciário, muitas vezes a situação de violência já está extremamente agravada. Então, quando chega lá, muitas vezes a criança já foi retirada da família, as crianças já foram, se são grupos de irmãos, as crianças já foram separadas, muitas vezes os genitores já abandonaram essas crianças, ou seja, a atuação do Poder Judiciário nesse momento, apesar dos estudos psicossociais, apesar da intervenção, já é uma situação muito agravada, porque muitas vezes esses casos ficam anos a fio na rede de atendimento até que se consiga promover a proteção para essa criança e para esse adolescente. A senhora fala dessa rede de proteção, eu pergunto ao desembargador, ela funciona? Precisa ser fortalecida? De que forma, desembargador? É evidente que precisa de ser fortalecida. Ela funciona, como disse a doutora Rosilene, de uma forma ainda precária. O Poder Judiciário, também como disse a doutora Rosilene, está na extremidade final dessa rede de proteção. Ela precisa ser reforçada, ela precisa de investimentos material, mas principalmente de investimento do material humano, pessoas preparadas para atuar nessa rede de proteção, a fim de que se fortaleça as políticas de atendimento a as famílias e, consequentemente, as crianças. Mas quem que faz parte dessa rede de proteção? Só para a gente deixar claro para o telespectador, quais são as instituições? Bom, nós temos os órgãos estaduais, municipais, que atuam na proteção à infância e à juventude. E na ponta dessa rede encontra-se o Poder Judiciário. Tem o Ministério Público, a Defensoria, enfim, é toda uma rede de proteção, que os abrigos que recebem essa criança, os conselhos tutelares, é uma rede, verdadeiramente uma rede de proteção. Precisamos de fazer com que ela funcione efetivamente e atue. Mas aí eu pergunto, por que não está funcionando efetivamente, doutora Rosilene? Na realidade, assim, muitas vezes, assim, o que acontece? Por exemplo, os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares, até mesmo que as pessoas tenham todo o preparo para estar lá, mas não tem o suporte. Como um juiz na vara civil, muitas vezes não tem o suporte. Se a família precisa de uma atenção, se a criança precisa de ser incluída num atendimento psicológico, num fonoaudiólogo, nós não temos essa retaguarda para que realmente a criança possa ser incluída em todos os programas que ela necessita.
facilita. E tudo passa pelo recurso material, né? Exatamente. E pela prioridade. Quer dizer, a criança, nós precisamos entender que nós estamos construindo um futuro. E esse futuro não será construído se nós não tivermos condições de acolher, amparar e educar essas crianças. A partir disso que a senhora e os senhores estão falando, pode-se afirmar que os direitos constitucionais de crianças e adolescentes não estão sendo devidamente observados no Brasil, mesmo após o ECA, doutora Rosilene? Na realidade, nós ainda precisamos de grande parte de tempo mesmo para que o ECA seja realmente observado. E por essa questão que o desembargador falou, é uma questão de recurso, é uma questão de políticas públicas que ainda não alcança, porque legislação nós temos uma das melhores, né? Mas ainda não temos essa... Mas principalmente é uma questão de visão. Visão? Visão. Nós precisamos olhar para a criança e adolescente e entender que ela é a prioridade, que nós não construiremos uma nação se abandonarmos essas crianças. O senhor acha que o Brasil está abandonando essas crianças? Acho que é. Se não fosse o abandono, o descaso, a desconsideração da própria sociedade com esses sujeitos de direitos, nós não teríamos a situação que temos hoje das nossas crianças e adolescentes. Doutora Rosilene, para a gente fechar esse bloco, como que fica a autoestima quando se vive em acolhimento institucional? Na realidade, como a criança, como o desembargador Wagner bem disse, assim, a criança ela não consegue atribuir um significado para esse abandono. Seja um abandono que os pais abandonaram mesmo, ela foi deixada em vias públicas ou na maternidade, ou mesmo quando é feita uma busca e apreensão, porque ela está numa situação de risco e o juiz manda tirar, ela só consegue entender isso como abandono. Porque a criança acha que os pais podem tudo. Mesmo sabendo que o juiz tirou, ela fala, mas se meu pai quisesse, ele me pegava de volta. Então ela sente que ela foi abandonada. Então isso provoca um sentimento de invisibilidade muito grande. À medida que as outras crianças da instituição de acolhimento vão sendo adotadas e ela vai ficando, ela vai se sentindo mais invisível. E pior que isso, a criança só consegue atribuir um significado a isso, atribuindo a ela mesma a responsabilidade. Ela acha que ela que não é boa o bastante. Ela começa a acreditar que ela fez alguma coisa tão inadequada que gerou aquilo. Então isso é desastroso para a autoestima. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça falando sobre o trabalho da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que está lançando o livro Conte Sua História, sobre a vida de crianças e adolescentes institucionalizados em Minas Gerais. Participando do programa, o desembargador Wagner Wilson Ferreira, superintendente da Coordenadoria, e a psicóloga judicial Rosilene Miranda. Algumas histórias no livro, doutora Rosilene, do desembargador, falam, aspas, omissão do Estado e falta de sensibilidade da Justiça. Em quais situações, desembargador? Pois eu acabei de dizer aqui que, na verdade, a gente, principalmente os magistrados, e essa é uma preocupação da coordenadoria, de preparar o magistrado, de atualizar o magistrado que atua na área da infância e juventude, os servidores, principalmente com a motivação para atuar nessa área, que é uma área extremamente sensível, e exatamente é o que falta ao magistrado que atua e aos servidores que atuam nessa área. Por quê? Minas Gerais tem mudado isso aí, mas normalmente a área da infância e juventude, hoje não existe uma vara especializada, ela está vinculada à área criminal, quer dizer, a própria justiça ainda vê a infância e juventude ligada ao crime. E o juiz criminal, normalmente, não por culpa dele, é o que tem menos perfil para atuar na infância e juventude. Então nesse sentido é que fala da falta de sensibilidade. Exatamente, porque ele atua diretamente com o criminoso o dia inteiro e ele acaba atendendo um adolescente que cometeu um ato infracional da mesma forma que ele atende um adulto criminoso. Quer dizer, essa é a nossa primeira luta na própria justiça para tornar mais sensível o magistrado, preparar os magistrados e os servidores que atuam nessa área, porque precisa de muita sensibilidade, assim como o juiz de família precisa da sensibilidade para resolver as questões que estão afetas à infância e juventude.
Doutora Rosilene, de todas as histórias que estão aqui, qual que é mais marcante? Todas são marcantes, fortes, mas assim, a que tocou mais na senhora, que mais chocou? Na realidade, é muito difícil escolher. Eu realmente não saberia escolher. Na realidade, o que tem em comum em todas as histórias são as crianças deixando a instituição de acolhimento, muitas das vezes, na maior parte delas, para resolver um problema social. Então, não é nem a questão assim, de que a criança está sendo vítima de violência. A maior parte dos casos no livro são crianças que sofreram negligência do próprio Estado, famílias abandonadas, um problema social gigante, desemprego, então as crianças vão para a instituição de acolhimento. Na maior parte das histórias, as crianças não foram informadas o motivo do acolhimento, não foram informadas se poderiam ou não continuar convivendo com a família biológica, como seriam as visitas, se a mãe não viesse, o que seria feito, enfim. Todas as histórias têm em comum uma triste realidade que, infelizmente, se repete hoje. Os entrevistados têm entre 18 e 65 anos, ou seja, passaram por diversas, inclusive mudanças no Estatuto, a chegada do Estatuto, e ainda hoje essa triste realidade se repete. E esse fato é agravado principalmente porque quando o magistrado determina o acolhimento de uma criança numa instituição de abrigo necessária naquele momento, ele acaba achando que resolveu o problema daquela criança que está ali naquela instituição. Resolveu, no momento ele resolveu, mas tem que ser rapidamente voltar a atuar para que essa criança consiga uma família substituta no caso de ser impossível retornar à sua família biológica, que os problemas da criança começam ali também. Há famílias que abrigam, como o senhor falou, não é isso? Nós temos 87 famílias cadastradas que são família acolhedora. Famílias acolhedoras é o nome, né? Exatamente. Como que elas são escolhidas? Essas famílias acolhedoras, cada pessoa, cada cidade, comarca do estado que tem o programa, ele tem os critérios de seleção, mas são pessoas que não querem, não têm o perfil para adotar, porque isso não se constitui numa adoção. Então, são famílias que recebem essas crianças, ao invés das crianças ficarem nas instituições de acolhimento, à espera, né, da decisão com relação à sua situação processual, se vai ser destituído o poder familiar, elas esperam em famílias que são essas famílias acolhedoras. Desembargador, como construir laços com a sensação de não pertencimento a abrigos institucionais? Pois é uma situação muito difícil, né? Porque os laços é uma relação muito efêmera, né? Por mais que seja uma instituição seja muito boa, que tenha toda a forma de atendimento, um carinho especial com essas crianças, é uma atenção dividida com muitas crianças, né? Elas seguem regras. É difícil, eu acho que a gente tem que trabalhar, os profissionais que atuam nessa área, para minimizar os efeitos do abrigamento. Então, a gente tem que tentar, de qualquer forma, criar esses laços, esses vínculos. Mas é uma situação difícil. Como essa orquestra, né, que a Coordenadoria da Infância tem, que é uma possibilidade para essas crianças de instituição de acolhimento. O desembargador Wagner vai falar mais sobre a orquestra, mas um fato interessante, uma das meninas, por exemplo, abrigada, ela tinha 8 anos de idade e ela estava institucionalizada, a família ainda estava sendo trabalhada para ela voltar para a família, e ela fez um laço muito forte com o desembargador Wagner. É verdade, porque ela sentiu que pela primeira vez... Tinha alguém duradouro. Alguém que durava, né? Até porque as instituições de abrigo, aliás, é uma preocupação até do setor próprio, comandado pela psicóloga doutora Rosilene, de criar uma história, uma ficha, uma vida pregressa, porque elas mudam muito de instituição. Fica difícil estabelecer esses vínculos. Então, com esses programas que a gente tem da orquestra, a gente consegue fazer com que essas crianças se tornem importantes. Na orquestra do TJ, cantam na cantata de Natal, né? Isso, a cantata de Natal é o ápice da atuação deles durante o ano todo, né? Eles estudam na COINS, no Conservatório de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, fazem apresentações em teatros, igrejas, e no final do ano faz a cantata nas escadarias e janelas do Tribunal de Justiça. 20 segundos para as considerações finais da senhora, doutora Rosilene. Na realidade, assim, a importância da Coordenadoria da Infância é que, na verdade, assim, o CNJ, né, o país está se aproximando mais do ideal de infância, as próprias coordenadorias que funcionam no Brasil inteiro já têm essa preocupação, esse viés mais social, esse viés de um olhar mais cuidadoso sobre essas crianças, e eu acho, nós estamos numa longa jornada ainda pela frente, mas já começamos o caminho. Considerações finais do senhor, desembargador? O famoso Betinho, Herbert de Souza, né, já falecido,
ele dizia que a criança é um princípio sem fim. Mas o fim da criança é o fim de todos nós. Nós precisamos cuidar das nossas crianças se quisermos que a humanidade permaneça viva. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.